trace our names in the morning sand and hold them close with trembling hands. You said I've never felt this sure, and I believed you. Olá, vamos a mais um painel da Semana Nacional da Engenharia 2025. Este é mais um dos seminários que compõem os 15 que estamos planejando para essa Semana Nacional da Engenharia deste ano. E o tema é o novo clima, projetos e urbanismo. A Semana Nacional da Engenharia só é possível de ser realizada em função do apoio dos nossos patrocinadores e apoios institucionais. Com o patrocínio Master nós temos o Confea, patrocínio Ouro a Acciona e Anetrans, patrocínio Prata a ABS e Comba Telecom, patrocínio Bronze Brasinfra, CIEE, Cinicesp e VEG. Contamos com o apoio geral da Enel Brasil e o apoio institucional da ABMS, ABDIB, APMEC, APEME, APEOP, CREA São Paulo, Sinaenco, Sinduscom São Paulo e Sobratema. Peço agora a atenção para um vídeo dos nossos patrocinadores. Era uma vez 7 anões tentando achar a mina de ouro. Muito tempo se passou e eles não conseguiam encontrar a entrada. Até que um dia apareceu uma profissional das geociências. Opa, a Branca de Neve. E ela tinha um plano. Com seu conhecimento e habilidade para transformar tudo ao redor, ela ajudou os 7 anões. Os profissionais da área tecnológica são fundamentais para encontrar soluções que trazem sempre um final feliz para a nossa vida. A disponibilidade de infraestrutura é considerada uma condição essencial para o crescimento econômico de um país. No âmbito da estratégia econômica, o setor de transporte ocupa papel de destaque. No país, o modal de transporte predominante é o rodoviário. O custo com transporte para o setor produtivo é equivalente a 14,3% do PIB do Brasil. De acordo com o último levantamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Brasil possui um total de 1,72 milhões de quilômetros de rodovias, sendo que apenas 213,5 mil quilômetros são pavimentados. Da extensão pesquisada, as rodovias sob gestão pública apresentam algum tipo de deficiência em 77,1% de sua extensão, afetando diretamente a segurança dos usuários. Estima-se que para ações de adequação às deficiências encontradas nas rodovias sob gestão pública, o governo precisa investir aproximadamente 76 bilhões de reais. Já o setor portuário brasileiro, que é responsável por movimentar cerca de 80% do comércio exterior do país, o que representa um volume de cerca de 1,4 bilhões de toneladas de mercadorias por ano, tem uma necessidade crescente de manutenção dos portos devido à alta demanda pelo transporte de cargas e produtos por via marítima. Em frente a esse cenário, a Anetrans atua no sentido de preservar o interesse da sociedade, o investimento em planejamento e projetos de boa qualidade e atuando junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, no anseio de que a administração pública reconheça que a contratação de serviços de consultoria deve observar as melhores soluções com o devido cumprimento das normas técnicas e legais. No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário.
Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo. Nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Vamos então ao painel, o novo clima, projetos e urbanismo. Para compor a mesa, chamo aqui Paulo Ferreira, ex-presidente do Instituto de Engenharia, no papel de moderador. Rodrigo Achiush, que é o secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. Marcos Massal Futai, diretor da ABMS, Associação Brasileira de Engenharia e Associação Brasileira de Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. E Ivan Weiteli, vice-presidente do Instituto de Engenharia. Vou passar a palavra, então, para o Paulo Ferreira, moderador, para as considerações de cada um dos presentes, comentários aí do nosso vice-presidente. Fique à vontade na coordenação, Paulo. Muito obrigado. Nós temos mais ou menos o tempo até as 12h45. Bom dia a todos, aos que estão aqui presentes e aos que nos veem pelas mídias sociais. É com prazer que o Instituto de Engenharia entra e discute tão relevante tema, especialmente no momento que nós estamos atravessando. É um prazer, então, poder compartilhar dessa mesa com o secretário Achiush, com o Fatai, com o colega Ivan Weiteli, para que nós, então, discutamos em alguns poucos minutos aí sobre esse tão relevante tema. Inicialmente, então, vou dar a palavra para o doutor Achiush, Rodrigo Achiush, que é o nosso secretário do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Secretário, por favor. Senhoras e senhores, bom dia
a todos os presentes, aos nossos colaboradores aqui do nosso grande Instituto de Engenharia. Queria cumprimentar de forma muito especial aqui o Paulo Ferreira, que é o nosso sempre presidente aqui do Instituto. Também queria deixar um abraço ao José Eduardo Jardim, a Miriana, que está aqui, cumprimentar também, que está fazendo a função, e minha grande amiga, cumprimentar também aqui o Marcos Futai, que está conosco, e de forma especial cumprimentar o Ivan, que está aqui, doutor Ivan, e cumprimentar também o Regis, que está no nosso cerimonial, e cumprimentar todos vocês que nos assistem via as redes sociais. Trago um abraço aqui do nosso grande prefeito, Ricardo Nunes, onde tive um honroso convite de poder estar, depois de um período como prefeito da minha cidade, Suzano, pude estar agora colaborando aqui com a cidade de São Paulo e também pela minha formação de engenheiro. Estou muito feliz de estar hoje aqui no Instituto, principalmente na Semana da Engenharia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão aqui do novo clima, projetos, urbanismo, mas principalmente com uma palavra-chave que é super importante, que é a com relação à descarbonização. Não só porque, Paulo, nós estamos em ano de COP, mas principalmente porque é o assunto não só do Brasil, o assunto do mundo como um todo, o assunto do momento, e a cidade de São Paulo, na gestão do prefeito Ricardo Nunes, vem fazendo muito e sendo um exemplo, sendo a locomotiva de bons cases de sucesso, para não só para o Estado, mas como o Brasil como um todo. Pode passar um pouquinho para a gente, não sei quem está no controle. Ah, bom. Bom, primeiro, tem um controle remoto aqui, próximo para a gente poder estar passando, eu não sei com quem que está, mas para a gente poder... Será que está aqui na bancada? Eu não... Opa, está ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Regis. Bom, falar um pouquinho sobre a questão da descarbonização, mas falar sobre a maior cidade da América Latina. Coloquei uma frase aqui: construir cidades mais sustentáveis exige que pensemos a descarbonização como motor de justiça climática, eficiência econômica e infraestrutura resiliente. Bom, falar um pouquinho sobre o que nós acreditamos sobre a questão da descarbonização e o desenvolvimento sustentável. Lógico que tem a questão da geração de renda, nós acreditamos em um tripé hoje que faz todo sentido na questão da descarbonização. Estou falando sobre a geração de renda, produtos e bens de serviço, até porque São Paulo e o mundo precisam continuar, principalmente com o apoio da engenharia e de outros setores, o seu desenvolvimento. Mas é impossível hoje a gente pensar em desenvolvimento, principalmente da empresa, das indústrias, do comércio, se a gente não pensar na questão social, inclusive vinculando as marcas, é importante a questão do marketing das marcas e também a questão ambiental. Então, resumindo, social, ambiental e econômico, hoje caminham esse tripé lado a lado para a gente poder ter o sucesso. E nós acreditamos, eu pelo menos particularmente acredito, como o próprio prefeito Ricardo Nunes, que é o principal tripé do desenvolvimento da sociedade. E quando eu falo em desenvolvimento, só para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo hoje, nos últimos anos, né, nós tivemos aí, vindo de outras cidades, vindo de outros municípios, de outros estados, de outros países, a chegada aqui de cerca de 84 mil CNPJs que vieram de outros lugares e vieram para São Paulo, até porque São Paulo apresenta condições para estar recebendo essas empresas. E ao longo só de criação de novas empresas, junto com essas que chegaram, nós estamos falando aí cerca de 820 mil empresas. Então São Paulo é o principal hub de desenvolvimento e todas elas pensando no social e na sustentabilidade. Para falar um pouquinho sobre a questão do clima, que é o tema de hoje, só para vocês terem uma ideia, em 2024, dos 10 temas mais procurados na internet, no Google e em outras plataformas, 3 deles, praticamente 30% a 40%, são ligados ao clima. Tivemos, infelizmente, a questão das inundações no Rio Grande do Sul, a questão do furacão nos Estados Unidos e também a onda de calor excessivo em várias partes do mundo. E se procurar 2025 também, não vai ser diferente, porque teremos vários assuntos, ocorrências que são relacionadas
diretamente com o clima. O que a gente quer mostrar com isso? Que a questão do clima hoje não é uma questão só do Brasil, não é só uma questão da cidade de São Paulo, do estado, é uma questão mundial que deve ter, principalmente pelos olhos dos nossos engenheiros e engenheiras, arquitetos, enfim, essa visão direcionada para a gente poder unir forças com relação ao clima. Bom, e falar um pouquinho do poder público na questão dessa transformação, ou melhor, a gente colocou a questão na transformação, mas também dessa transição que nós estamos fazendo na cidade de São Paulo, transição em todos os sentidos, principalmente com relação às matrizes energéticas. Nós queremos, mais do que deixar um bom trabalho, a gestão do prefeito Ricardo Nunes não quer deixar só um bom trabalho, que é a nossa obrigação, mas a gente quer deixar um legado, principalmente que impacte o nosso presente e as gerações futuras. Bom, falar um pouquinho de descarbonização, e aí quando fala descarbonização a gente fala de matriz energética limpa, mobilidade sustentável, planejamento urbano, gestão de resíduos e preservação ambiental. Inclusive, falando em geração de resíduos, acabei de voltar há 1 dia e meio da China, fiquei lá 9 dias junto com o secretário Naline, junto com a equipe do prefeito Ricardo Nunes, e a gente viu bastante cases de sucesso, né, bastante coisa que está sendo feito na China. Só para vocês terem uma ideia, aos nossos, principalmente engenheiros e engenheiras que nos assistem, a China hoje ela trabalha principalmente nas grandes cidades, hoje com aterro sanitário praticamente zero. Eles estão, inclusive, desenterrando o lixo para poder colocar nas unidades de recuperação energética e assim gerar energia, gerar oportunidade, gerar, inclusive, novos cases de sucesso para toda a sociedade do seu entorno. E é isso que a gente foi buscar lá para poder trazer aqui para a cidade de São Paulo. Nessa questão dos ecoparques que a gente vai trazer para São Paulo, nós estamos falando aí nos próximos anos do investimento em cerca de 13, 14 bilhões em 4 ecoparques que serão feitos aqui na cidade de São Paulo. Bom, falar um pouquinho das ações da gestão do prefeito Ricardo Nunes aqui na maior cidade da América Latina. Nós estamos ampliando o plantio de árvores, de espécies nativas. Nós temos uma meta até a COP de 120 mil árvores. Só para vocês terem uma ideia, chegamos a medições aí de cerca de 10 dias atrás, cerca de 107.500 árvores que já foram plantadas. Estamos muito próximo aí, faltam 12.500 árvores para a nossa meta e certamente a gente vai passar um pouquinho e vai poder estar entregando esse presente da cidade de São Paulo, onde aproveito para agradecer também o Instituto de Engenharia pelo apoio, as outras instituições, ao longo dos nossos mutirões, serviços de plantio, de todas as secretarias da Prefeitura, onde a gente vai chegar nessa meta super importante. A implantação de novos parques municipais também, bosques urbanos, jardim de chuva. Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma meta de 50 bosques urbanos, já estamos passando de 20 bosques implantados aqui na cidade de São Paulo, jardim de chuvas, vagas verdes e parques. Só esse ano foram 6 novos parques e São Paulo chega aí a 120 parques nos 4 cantos do município. Desde a cidade de Tiradentes ao Grajaú, ao Morumbi, nós chegamos aí agora a 120 parques. O aumento da frota de ônibus elétricos, nós estamos aí com 961 ônibus eletrificados, veículos já apresentados, veículos já entregues. Faltam 39 para a gente chegar no ônibus 1000 elétrico. E é muito importante, cada ônibus elétrico ou cada caminhão a biometano são menos 35 mil litros de óleo diesel durante um ano. Cada veículo, cada ônibus, cada caminhão. E o ônibus elétrico, por exemplo, corresponde ao plantio de 6.464 árvores, um número muito expressivo. Aí você multiplica por 1000, você vê a importância do que a gente vem colocando aqui em São Paulo. A cidade de São Paulo hoje, ela representa, eu sei que os engenheiros, como eu também sou engenheiro, gostam de números, representa cerca de 84 a 85% da frota nacional. Então, todos os ônibus do Brasil, 85% estão aqui na cidade de São Paulo. Bom, como eu falei de ônibus, 961 ônibus, a Movida Energia Limpa, os ônibus, a questão dos números, 6.464 árvores, e os caminhões a biometano, chegamos a 198 caminhões, que o biometano tem a emissão reduzida a 95%, então é também um número muito relativo, até por conta da tecnologia, do dinheiro investido, até porque um ônibus transformado, um ônibus novo a biometano, tem um valor menor do que um ônibus elétrico. Então nós estamos trabalhando inclusive com essas duas matrizes nesse momento, energética, para a gente não ficar refém de uma única matriz aqui na cidade de São Paulo.
e um ônibus a biometano ou caminhão biometano corresponde a 6.100 árvores. Nós temos hoje 198, como diz o número, mas até 2027, os quase 600 caminhões da nossa coleta de lixo, eles estarão, na sua totalidade, a biometano. Inclusive, esse biometano que é gerado dos próprios aterros aqui da cidade de São Paulo. Então, nós temos aí também a geração de biometano que abastecem já esses nossos caminhões. Bom, a questão das DUPs, que são as áreas que nós compramos, as áreas que a gente adquire. São Paulo tem 15% da sua área de proteção municipal. A gestão do prefeito Ricardo Nunes está comprando mais 11%, e nós vamos chegar a 26%, um pouquinho mais de um quarto da área de São Paulo, dos nossos 1.500 km² de proteção municipal. O que significa isso? Que a gente vai poder preservar, não vai ser construído nada, não tem nenhuma obra para esses locais, a gente vai realmente fazer a preservação e contribuir com uma área muito grande, e São Paulo aí passando de 54% da sua área de cobertura verde. Quando eu falo 54, para todos que estão nos assistindo ter uma ideia, tem um grupo que chama C40, das principais cidades do mundo, São Paulo faz parte desse grupo, eles preconizam cerca de 32%, 33%, São Paulo já chega a 54%. Nós temos uma central de monitoramento dedicado a incêndios e queimadas florestais, uma espécie de Smart Sampa, que todos conhecem, que faz parte de segurança. A gente tem câmeras que chegam aí a cerca de 20 quilômetros de raio para poder preservar. Teve uns 4, 5 fins de semana atrás, principalmente no mês de agosto, final de agosto, teve um que me chamou muita atenção, que a gente monitorou de sexta a domingo, cerca de 64 balões, Paulo, passando por São Paulo, principalmente nas áreas de mata de preservação. Imagina se um balão desse cai, então a nossa equipe já está em pronto atendimento, já está em prontidão para poder estar verificando para onde vão cair esses balões e já fazer a intervenção necessária. Nós temos parques naturais, projetos arquitetônicos 100% sustentável, energia limpa, enfim, que também é muito importante, um trabalho de engenharia muito grande nesses parques, a engenharia contribuindo efetivamente para a sustentabilidade e para a proteção ambiental. E uma coisa que a gente queria também mencionar, que é muito importante, São Paulo é a primeira cidade do Brasil que tem, vai ser uma das principais do mundo, com inventário arbóreo totalmente tecnológico, que a gente está fazendo, começando inclusive pela região aqui onde está a sede do Instituto, aqui na Vila Mariana. É um pedido do prefeito Ricardo Nunes. A gente vai fazer com raio laser, a gente está fazendo a verificação desse inventário dos 645 mil exemplares, em média, que nós temos aqui nas ruas da cidade de São Paulo. Então a gente vai poder ter a proatividade com esse inventário arbóreo da gestão do prefeito Ricardo Nunes, fazendo, inclusive, um trabalho proativo junto com as subprefeituras, entendendo as espécies, conhecendo a situação fitossanitária, a inclinação das árvores, o tamanho da copa, enfim. E a gente vai poder minimizar, junto com todos, usando muita engenharia, muita tecnologia, a gente vai minimizar os efeitos, principalmente das áreas de vento, as quedas de árvores e a consequência, a falta de energia que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Vai acabar com a queda? Não vai acabar, mas vai diminuir muito a questão desses incidentes aqui na cidade. Bom, para finalizar, não existe desenvolvimento sem a responsabilidade ambiental, e isso não é papel de um partido político, não é papel de um segmento religioso, não é as diferenças. Nós temos que nos unir porque é um papel de todos essa questão da responsabilidade social. E nós temos um trabalho muito grande aqui na cidade de São Paulo, não vim vender que a cidade é perfeita, mas quem compara antes da gestão do prefeito Ricardo Nunes e tudo aquilo que a gente vem fazendo agora, principalmente na questão da sustentabilidade do meio ambiente, ônibus elétrico, biometano, inventário arbóreo, parques, enfim, vê que a gestão vem evoluindo muito, e com a ajuda de vocês aqui do Instituto, que a gente já agradece em nome da gestão, a gente vai conseguir evoluir cada vez mais. Bom, essa foi minha fala, queria agradecer a todos vocês, gratidão, e estou aqui aberto a perguntas, e viva a Semana da Engenharia, viva os engenheiros e engenheiras do nosso país, que através de vocês a gente consegue fazer um mundo cada vez melhor, é a tecnologia, o desenvolvimento, em prol das famílias, principalmente aqui as famílias paulistanas. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário, pela sua impressionante apresentação, dados que a gente desconhece, né, que não aparecem regularmente aí nas mídias
Estado de São Paulo. Vou passar agora a palavra para o colega Fatai, Marcos Massai Fatai, que é o diretor financeiro da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos. Vamos ver se ele consegue resolver o problema da drenagem aqui em São Paulo. Bom dia, cumprimentar o secretário Rodrigo, a mesa também, em nome do Paulo Ivan, e em nome deles agradecer também ao Instituto de Engenharia pelo convite, em nome do presidente da BMS, professor Roberto Coutinho. Estamos representando aqui um tema que vai envolver o novo clima, projetos, urbanismo e a engenharia geotécnica. Eu sou professor da Escola Politécnica da USP, trabalho exatamente na área de engenharia geotécnica voltada para a área de infraestrutura. Então, o que nós temos, então, no novo clima e os seus desafios? Nós temos os efeitos que já estão muito comentados de mudanças climáticas. Isso nós já vivenciamos e sentimos no ambiente construído. Há um impacto disso, inclusive na própria engenharia. Este seminário é um reflexo que nós precisamos refletir e pensar como fazer novos projetos e manter os atuais para que nós possamos ter infraestruturas resilientes a estas mudanças. E, principalmente, como que as cidades, a infraestrutura se inclui dentro deste cenário. Há uma nova dinâmica, porque nós precisamos prestar atenção nos eventos extremos, que são chuvas intensas, escorregamentos, inundações. Nós podemos ter também secas. Então, por exemplo, numa obra geotécnica de uma barragem, o que nós projetávamos há 20 anos atrás, hoje nós precisamos rever, porque a barragem talvez ela vai ter que ter de uma dimensão maior, porque vai chover tanto que ela vai ter possibilidade de ter mais galgamento do que teria antes. Mas nós também vamos ter eventos de seca e, eventualmente, nós precisamos também armazenar mais água. E nós temos efeitos de temperaturas extremas. Isso vai refletir como nossas construções precisarão ser feitas e também manter as estruturas de solo mais estáveis. Nós vamos ter as vulnerabilidades nessas áreas. Eu vou focar principalmente nas vulnerabilidades relacionadas à engenharia geotécnica, mas, por exemplo, nós temos cada vez mais áreas ocupadas nas cidades. E se nós temos uma junção de uma área ocupada que me dá uma disponibilidade maior de pessoas afetadas, junto com o clima novo e as mudanças futuras, nós temos um risco maior nessas áreas ocupadas. Alguns mapeamentos que nós já temos, nós temos que refletir se eles vão ainda funcionar para este novo clima. Pode ser que os nossos mapas de risco precisem ser atualizados constantemente em função do que nós vamos esperar dos eventos futuros. Nós temos ferramentas hoje tecnológicas para incluir na engenharia e utilizar como mecanismos de prevenção ou de previsão de possíveis cenários ou de projetos que precisarão ser alterados. Então, por exemplo, nós já tivemos vários eventos climáticos que desencadearam em desastres. Eu vou focar mais nestes desastres, especificamente, que afetaram um grande número de pessoas. Por exemplo, na Serra do Mar, onde o estado de São Paulo tem todo o seu litoral cortado pela Serra do Mar, é uma área muito instável quanto a estes desastres. E já tivemos grandes problemas, por exemplo, na Serra do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, e alguns exemplos também mais recentes em São Paulo, que eu vou citar ao final, como o caso de São Sebastião. Nós temos, claro, uma evidência hoje inquestionável da mudança climática. Isso nós temos registros, então essa emissão de CO2 tem proporcionado, ela é usada como medida porque ela está correlacionada diretamente com o aumento do clima. O IPCC já alerta isso há muito tempo, mas em termos de engenharia nós temos isso
correlacionado também com as emissões e um aumento do número de desastres em geral, especialmente no nosso caso, na engenharia geotécnica, com escorregamentos. Também temos muitas inundações, e isso está diretamente ligado com o aumento dos prejuízos econômicos causados por desastres. E chegamos a ter da ordem de 300 bilhões a 400 bilhões ano mundialmente em prejuízos decorrentes de desastres. Então, por exemplo, um desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul é um evento local ali, que aconteceram ali centenas e milhares de problemas, de inundações e escorregamentos, e que no final vai ter que ser contabilizado com prejuízos e recuperação da infraestrutura, além do próprio tempo que nós precisaríamos para recompor tudo isso. Ao longo do tempo, nós temos uma quantidade muito grande de desastres acontecidos no Brasil e periodicamente, quando todos os verões aqui na região centro-sul, nós temos problemas de escorregamentos associados a chuvas, e nos eventos extremos são aqueles momentos onde nós vamos ter centenas, milhares de afetados, mortes e impactos ambientais, problemas em infraestruturas críticas. Para ter uma ideia, nos últimos 35 anos, já perdemos mais de 4.000 vidas, especificamente nesses eventos relacionados com desastres. Já foi falado muito aqui, mas o Brasil é um país que tem muita infraestrutura. Então, nós somos grandes em número de área, nosso quinto maior país, temos uma população grande e uma economia pujante, contrapondo, então, um índice de competitividade muito ruim, uma infraestrutura muito mal posicionada, transportes ruins. Isso reflete também no impacto do desastre. Como a nossa infraestrutura é ruim, o impacto e a recuperação também vão ser ruins, porque nós vamos ter populações com baixa renda per capita, e ela está diretamente relacionada com a infraestrutura. Um país que tem infraestrutura, ela gera uma economia mais forte, a população recebe mais e pode ter, inclusive, uma vida melhor. Por exemplo, o saneamento é peça-chave da saúde. Muita gente tem problemas de saúde por falta de saneamento. O saneamento está diretamente ligado com geração de infraestrutura. E a infraestrutura, no caso específico da engenharia geotécnica, ela envolve quase todos os setores. Por exemplo, numa infraestrutura de transportes, que dentro dela nós temos rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, dutovias, hidrovias, todas as obras, grandes obras relacionadas com solos e rochas, como os pavimentos, as contenções, os taludes, os túneis, as obras de artes, os aterros, elas são componentes dessa infraestrutura, que é um exemplo dentre várias outras infraestruturas de geração de energia, telecomunicação, de resíduos sólidos, de infraestrutura, inclusive urbana e social. Todas essas infraestruturas vão estar sujeitas a esse novo clima. Então, todos esses projetos, de alguma forma, precisam ser revistos. E o projeto tem que ser, então, funcional hoje e no futuro. Isso significa que, se nós estamos fazendo um projeto de uma rodovia hoje e estamos construindo uma contenção, ela vai ter que ser estável para o clima de hoje e para o clima do futuro. E os estudos que nós temos feito demonstram que uma parte dos cortes e taludes que estão sendo feitos no clima do passado já tiveram escorregamentos por conta do clima atual. E alguns deles talvez terão problemas no clima futuro. Então, nós precisamos, então, entender o que é a sustentabilidade, que nós já discutimos, onde nós precisamos ter o conhecimento de todo o ciclo da matéria-prima, que, com base na otimização da emissão do CO2 e os demais gases do efeito estufa, nós podemos trabalhar em prevenção.
Mas, do outro lado, nós precisamos de infraestruturas resilientes. Significa que nós já vamos ter as mudanças climáticas. A sustentabilidade pode deixar o clima menos pior, mas o cenário da previsão é que ele vai ser cada vez pior. Ou seja, vamos ter mais secas e mais chuvas intensas. Então, isso é uma realidade que pode ser mitigada. Por isso, nós precisamos ter as infraestruturas resilientes. Nós precisamos rever todas as barragens hoje para ver se no futuro nós vamos mantê-las estáveis no clima futuro, bem como as demais infraestruturas. Para isso, existem diferentes dimensões que precisam ser observadas. Na parte de engenharia, nós precisamos rever a parte técnica, manter as infraestruturas robustas, confiáveis, ter uma possibilidade de recuperação rápida. Então, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, que tem um cenário climático favorável ao desastre, é preciso que haja um planejamento para a recuperação. Ou seja, uma parte da engenharia que é construção, mas nós temos que estar preparados para recompor a estrutura durante um desastre. Como nós vamos proteger, resgatar a população e recompor a infraestrutura que pode ser danificada. Isso está diretamente ligado, então, com a mitigação e adaptação e faz parte, por exemplo, de uma ODS que relaciona a resiliência com sustentabilidade e infraestrutura. Nós temos uma quantidade muito grande de desastres associados principalmente a movimentos de massa, que são os escorregamentos e as inundações. Esse é um levantamento feito e monitorado dentro do nosso laboratório e que mostra que nós temos praticamente quase 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco ao longo de todo o Brasil, algumas mais voltadas à inundação, outras a escorregamentos, mas esse cenário vai mudando a cada ano, porque a ocupação vai sendo aumentada em áreas inapropriadas e o clima vai ficando mais severo. Isso está mensurado. Esses são os dados que nós temos analisados de inundação, chuvas extremas, ciclones e vendavais e movimento de massa ao longo aí de 1980 até hoje. Todas as tendências são crescentes, ou seja, nós já temos um número de eventos de desastres altos, e se nós mantivermos a nossa taxa de mudança climática para pior, a tendência é esses números continuarem crescendo. Isso reflete na consequência. Nós temos quantidade de mortos decorrente de desastres, tanto em movimento de massa como de chuvas intensas, aumentando anualmente, os feridos também e desabrigados. São cenários que nós temos exemplos. Um deles foi na região serrana do Rio de Janeiro, onde lá se atingiu a marca de quase 1.000 mortos, alguns ainda desaparecidos, muitos feridos, desabrigados, e da ordem de 5 bilhões em 2011 de prejuízos que precisaram ser investidos para que essa região fosse reocupada e a infraestrutura pudesse ser restabelecida. No caso da região serrana do Rio de Janeiro, foi uma das maiores para se recuperar. Santa Catarina, a recuperação foi muito mais rápida. Nós temos alguns jovens, acho que a maioria lembra desses eventos, mas é um evento que foi muito traumático e nós tivemos durante semanas isso aparecendo na TV. Em Santa Catarina nós não conseguimos ter essas mesmas imagens porque os satélites não cobriam, mas esta é uma imagem de sobrevoo e cada risco desse é um escorregamento que tem cerca de 500 a 800 metros, cada risquinho longitudinal desse. Um desses que nós estudamos tinha 600 metros e aqui aparece no mapa como um risquinho desses aqui. Muitas áreas não ocupadas, mas se nós pegarmos os detalhes, ela é
afetou muitas áreas urbanas. Então, muita gente perdeu suas vidas ou ficou desabrigada porque a região foi afetada e atingiu cidades. Da mesma forma, em Santa Catarina, em 2008, onde tivemos 51 cidades, 80 mil desabrigados, 4 mil escorregamentos e 135 mortes. Como consequência de um evento climático, que foi um vórtice ciclone, que naquela época a gente nem sabia que existia no Brasil, e hoje a gente está vendo que na região sul, centro-sul, nós temos vários eventos como esses, e eles estão cada vez ficando mais frequentes. Neste caso específico, choveu 1000 milímetros em um mês. Então, imaginem vocês quase a chuva da cidade de São Paulo caindo em um mês, e tudo muito concentrado ainda em uma semana. Esses são os efeitos dos eventos climáticos, que aparecem grandes escorregamentos lá, diferente de outras regiões, que afetam tanto a região de montante como jusante, porque tudo escorrega, ela é transportada para baixo e afeta também a população do Planalto. E com situações assim curiosas e tristes, como por exemplo um caso aqui em Gaspar, que durante as chuvas, essa é a topografia, e depois isso é depois de um escorregamento, mas esse escorregamento aconteceu depois de 7 dias depois de parado, que parou o evento chuvoso, e o escorregamento aconteceu depois. Infelizmente, nesse caso, um casal voltou para casa, tinha saído durante a tempestade, retornou e depois perdeu as vidas neste escorregamento aqui. Nós temos situações próximas aqui de nós também, de São Sebastião, que foi em 2003. Essa é uma vista aérea, cada risquinho laranja desse é um escorregamento. Algumas fotos que mostram os problemas relacionados com os escorregamentos. E lá teve... O registro oficial é de 56, a gente sabe que a contabilização chega a 74, mas já tem uma quantificação de prejuízos aqui da ordem de 640 milhões, prejuízos públicos, e foi uma recuperação muito rápida. O Estado de São Paulo, felizmente, tem essa capacidade, talvez não organizada para um desastre, mas temos disponível uma infraestrutura capaz de se organizar e restabelecer isso. No caso lá de São Sebastião teve muitos problemas, alguns deles citados aqui. Também foi um evento climático, que nós vamos mostrar a modelagem que nós já fizemos em função disso. Essa é a topografia. A região nossa do litoral paulista, ele está quase todo tomado pela Serra do Mar. Então, entre a região da praia, depois tem um planalto e já segue subindo a serra. Infelizmente, a população ocupa a parte perigosa, a população mais carente, e o lado da praia estão as casas melhores. Então, a população também que consegue se proteger menos é a que fica sujeita a maior risco. No caso específico de São Sebastião, ela tem mais ocupação, por exemplo, que Bertioga. Aqui estão mostrados a região aqui de São Sebastião e essa aqui de Bertioga. E, felizmente, a região mais próxima de Ilhabela foi menos afetada com chuvas intensas e mais para o lado de Bertioga. Aqui estão mostrando o histórico ali ao longo do mês de fevereiro, durante esses eventos, em diferentes estações ou cidades, posições ali ao longo do litoral norte. E foi um evento de uma tempestade muito grande em alguns dias de chuva. Esse gráfico mostra a chuva que estava acontecendo ao longo de fevereiro, e esta subida aqui é o pico de chuva que aconteceu nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2023. E o que aconteceu lá foi um evento climático que
pode acontecer de zonas de baixa e alta pressão. Essa é uma modelagem feita, que nós fizemos especificamente para fins de engenharia. E as modelagens climáticas às vezes pegam o Brasil inteiro, o continente. Então essa é a modelagem que foi feita especificamente para a gente entender os fenômenos e dá para ver a chuva chegando, que é esse aumento dessa área mais colorida, decorrente de uma zona de alta pressão e baixa pressão, que formou um corredor, quase um rio que vem do oceano, e descarregou nessa região. Esse desastre poderia ter sido muito maior se ele tivesse atingido a região mais ocupada do outro lado da Ilha Bela, atingido, por exemplo, Caraguatatuba, que não teve tantas chuvas assim. Esse é o resultado desta modelagem, que mostra essa região aqui de cor maior, é exato o momento onde as chuvas intensas estavam sendo aí formadas por este corredor aqui de nuvens que aparece nessa imagem. Essa aqui é um vídeo, vocês podem encontrar vários na internet, mas que mostram aí o tipo de escorregamento. São escorregamentos rasos, mas que atingiram muitas regiões que nós não contabilizamos porque elas não afetaram nada, mas muitas delas interromperam vias, né? Nós sabemos lá que eu tentei ir lá, fui convocado para ir nesse momento de desastre, não tinha como chegar lá, só podia ir de helicóptero, e não eram todos os helicópteros, só os helicópteros do exército que estavam indo para lá, e que atingiram aí diferentes posições do litoral, tá? Algumas inclusive atingindo casas e causando mortes. Então, quais são as ações em função destes problemas? Nós precisamos de projetos, no caso específico dos projetos de engenharia geotécnica, que sejam sustentáveis. Isso significa prevenção e resiliente, ou seja, uma vez tendo a mudança, o que eu preciso fazer? Essa resiliência precisa estar presente nos projetos que querem ser mantidos num outro clima. Isso inclui, por exemplo, integrar drenagem, geotecnia e paisagismo, não é? Nós precisamos transformar nossas obras de terra com menos, por exemplo, concreto e aço. E é possível, nós temos estruturas de terra, podemos fazer solos armados, terras armadas, muros verdes, em substituição, quando possível, em obras que emitem gás carbônico. Aí, claro, fazer novos cálculos. Os nossos cálculos precisam envolver como variável o clima futuro. E aqui subiu um pouquinho, mas aqui são as estratégias. Então, nós precisamos reduzir os riscos. Por exemplo, nas áreas de risco, nós temos que saber, ter um mapa de risco das áreas ocupadas e saber que aquela população está vulnerável frente a essas mudanças climáticas. Nós temos que ter um papel dentro da engenharia com os órgãos públicos, precisa ter uma política pública, nós precisamos envolver a sociedade nesta discussão, e principalmente ter recursos, porque o investimento em infraestrutura é o mesmo que nós geramos o CO2, é o mesmo que vai mitigar. Como o Paulo falou na palestra anterior, imaginem vocês que eu faço um túnel que vai, claro, emitir CO2, mas com isso eu reduzo o engarrafamento dentro de um trecho da cidade de São Paulo. Se você faz a conta disso, você vai ver que a engenharia, que ela é apontada como geradora de problemas, nós somos a solução. Nós é que podemos construir as infraestruturas que vão reduzir as emissões que já estão presentes hoje. A mesma coisa a parte de transição energética. A transição energética só pode ser feita se nós tivermos hidrelétricas, que são barragens. Se nós tivermos torres eólicas, são estruturas de concreto ou de aço, para instalar os aerogeradores. Por fim, queria então deixar uma reflexão, que o novo clima já chegou, a natureza tem respondido e irá responder
com nossas ações. O que nós escolhermos, ela vai responder. A engenharia deve ser mais que técnica, ela deve também ter um compromisso com a vida e com o futuro, principalmente o futuro da próxima geração. Nós precisamos que o Brasil projete com consciência climática, que ela proteja, tenha uma visão de proteger, de construir com respeito à natureza. E que isso vai fazer com que o nosso país seja resiliente, nós podemos aprender, adaptar e crescer mais forte. E esse futuro sustentável que nós queremos para o Brasil envolve engenharia, ciência, a sociedade, né, com responsabilidade e solidariedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos, pela sua densa e excelente apresentação. Agora nós temos a oportunidade de ouvir o vice-presidente do Instituto, que vai fazer alguns comentários, o Ivan Water. Cumprimento todas as pessoas presentes, as que nos assistem pela internet e que vão nos assistir pela TV Engenharia. Eu vou ficar muito nas interfaces com as apresentações. O secretário já veio aqui no Instituto, já participou do evento conosco. Recentemente esteve numa apresentação do túnel Sena Madureira. Nós tivemos a honra de receber 3 secretários municipais, mais 2 presidentes de empresa. E uma interface que eu vou fazer, que o Marcos também comentou aqui, que uma obra de infraestrutura como um túnel, né, ela pode trazer uma situação muito boa para o meio ambiente. E hoje a gente está sendo combatido e os argumentos às vezes não estão indo para o lado ambiental, está muito no lado da defesa, na defesa daquele transporte. E o Instituto até se manifestou, depois da vinda dos secretários aqui, que nós também abrigamos aí foi mais um festival de loucura, foi uma audiência pública, fizemos 2 sessões de audiência pública, quebraram muito poucas coisas aqui, mas foi um ambiente sem grandes argumentos técnicos, né? Mas eu prefiro aquela reunião com os secretários e que ficou evidente, né, que entre as argumentações que, principalmente que os técnicos do Instituto que estavam presentes levantaram, é que identificaram que a grande demanda lá da Sena Madureira é de automóveis de tráfego e de transporte individual que se destina à Baixada, se destina ao sistema rodoviário que vai para a Baixada. E hoje, o congestionamento que nós temos naquele cruzamento da Sena Madureira com a Domingos de Moraes, ele chega a reter lá o tráfego de 15, 20 minutos para passar pelo semáforo. E lá tem uma importante rede de ônibus, que são ônibus alimentadores e ônibus de linhas coletoras, que chegam em 2 estações muito importantes do metrô de São Paulo, da rede metro ferroviária. Tem a estação Santa Cruz, tem a estação Vila Mariana. Então, esse túnel vai conseguir trazer uma benfeitoria enorme para o transporte público, porque ele vai liberar as vias da superfície para esses ônibus chegarem com muito mais rapidez, muito menos perda de tempo da população, e são pessoas que integram com o sistema metroferroviário, né? Então, é um aspecto que é ambiental, porque tira as emissões que esses ônibus estão produzindo lá, e, enfim, eu acho que ainda sobrou para o secretário aqui uma sugestão que o Instituto fez, foi de estudar um parque linear
na superfície, no trecho lá da Monsenhor Manuel Vicente, em direção a Ricardo Klabin. A possibilidade de estudar um parque linear lá, complementando as outras sugestões que nós demos. Né? Agora, a interface que tem havido entre as propostas do secretário e a do professor Marcos vem muito ao encontro de eventos que o Instituto tem realizado. Né? Aqui levantou-se, já fizemos um evento sobre ônibus elétricos. O Instituto indicou um representante nosso no Confrota, que é um comitê ligado ao prefeito para definição das especificações e segurança, proteção do incêndio, que nós temos representante lá. E temos também um grupo de trabalho da Divisão Técnica de Energia Renovável, que está fazendo um trabalho em relação aos ônibus elétricos para oferecer a SP3. Fizemos também um evento de VLT, que tem tudo a ver com o meio ambiente e com a sua programação, e vamos continuar fazendo. Divulgamos também um programa de navegação urbana, que também é uma contribuição enorme para o transporte de São Paulo. A linha que foi implantada e que já foi apresentada aqui no Instituto, na represa Billings, consegue reduzir a viagem dos moradores lá daquela região do Cantinho do Céu, que hoje levam 1h30 para chegar em Santa Amaro, eles conseguem fazer em 15 minutos com a linha do Aquabus, lá, o aquático. O Aquabus é lá de Ilhabela, fiz a confusão. E o aquático é uma inovação que agora foi introduzida com um motor diesel, mas que a prefeitura já anunciou aqui, vai passar para motores com tração elétrica. Né? Então, é contribuição ambiental também, tem tudo a ver com o senhor. Né? E sobre a questão que o professor Marcos levantou aí de desastres ambientais, que são, em geral, decorrentes de ocupação antrópica, né? É o homem que vai lá, mora e ocupa áreas. Isso, em geral, os exemplos mostrados são na Serra do Mar, onde tem esses deslizamentos, essas ocupações que pegam áreas de risco. Mas, também, pegando um evento que foi realizado aqui com a Secretaria de Mudanças Climáticas da Prefeitura, nós abordamos uma ocupação de risco que está sendo feita nos mananciais. E aproveitamos para chamar a sua atenção, que é ela não provoca os mesmos colapsos ou deslizamentos que a gente identifica na Serra do Mar, mas ela tem efeitos muito sérios na poluição e no risco que os nossos mananciais estão sofrendo. E não depende da sua secretaria, evidentemente, né? Mas o prefeito precisa dar uma atenção especial para essa ocupação desordenada das áreas de mananciais. Coincidindo também com políticas da prefeitura e que tem um viés ambiental, embora tenha sido motivada aqui pela área de transportes, nós fizemos um evento sobre motos. E, curiosamente, foi mostrado para nós aqui que a poluição trazida pelo aumento da frota de motos só no município de São Paulo ultrapassa muito a poluição que é produzida pelo transporte de carga hoje na cidade. E com os seus, na maior parte, tem alguns motores que são de 4 tempos, mas a maioria de 2 tempos, que é muito poluente. E nós engajamos aqui, Instituto de Engenharia, com a defesa de uma política do prefeito
Ricardo Nunes, que foi em relação à tentativa de introdução em nossa cidade do mototáxi. Nós nos reunimos aqui com a União Internacional de Transporte Público, a Associação Nacional de Transporte Público e com o Sindicato dos Engenheiros. E soltamos um manifesto na época em apoio às restrições e a mototáxi em nossa cidade. E eu acho que é uma política ambiental essa. Não é só de saúde pública para evitar a mortandade que está devastando esses jovens nas motos, e com o mototáxi vai piorar muito. Mas também vai piorar as condições das emissões na cidade, porque aí vai ficar insustentável, principalmente na periferia. E, finalizando, eu parabenizo a sua administração, as colocações que o professor Marcos fez aqui, que eu acho que pode contribuir também para a prefeitura, e nós propomos também de continuar um desdobramento dessa reunião de hoje para uma reunião de trabalho, e que a gente pode tirar algum documento que seja proveitoso para a sua administração. Deixo essa proposta. Muito obrigado, Ivan, pelas suas considerações. Pergunto se alguém tem alguma questão específica que queira fazer, por favor. Regis. Que é Regis, Convisão CNC e Semana da Engenharia. Eu acho que a pergunta vale para todos. Todos na mesa aí têm alguma experiência larga pública aí. É evidente, eu também tive a minha experiência pública aí como subprefeito de São Paulo e na CIURB também, na superintendência. E um dos fatores aí, é claro, todo esse grande risco que a gente tem, principalmente na cidade, são nas regiões carentes, aí, nas favelas, comunidades, enfim, em que há uma dificuldade muito grande, né, de atuação nessas áreas de risco, né? Às vezes a gente pega aí um helicóptero, sobrevoa São Paulo, há regiões aí, por mais que o nosso secretário aí esteja plantando árvore, falta muita árvore ainda, porque a gente vê aqueles mares de regiões em que não tem um verde e nada, né? Eu pergunto, como de forma prática a gente poderia enfrentar esse problema de minimizar os riscos nessas regiões em que são densamente adensadas, que é uma casa do lado da outra, tem comunidades aí que a divisão entre uma rua e outra é uma passagem de uma pessoa entre uma e outra, em regiões de encosta, em regiões que estão suscetíveis aí a deslizamentos a todo tempo. Que tipo de solução que a gente poderia encaminhar para a gente prevenir esses desastres que são, né, previsíveis de acontecer novamente em todos os locais, como aconteceu em Petrópolis e pode acontecer aqui. Felizmente, nos últimos tempos, aqui em São Paulo, a gente tem tido pouco, mas a probabilidade de ocorrência é enorme, né? Existem formas práticas, algum tipo de ideias que a gente poderia tirar aí para conseguir conduzir um meio ambiente melhor, aí, um projeto melhor para essas áreas tão difíceis? Bom, Regis, como foi colocado aqui, na minha forma de pensar, isso é uma questão até histórica, né? São Paulo tem, infelizmente, como outras cidades, Brasil, até mundo afora, tem essa questão das áreas que não passíveis de construções regulares que foram ocupadas pelas pessoas, enfim, independente da causa, enfim, se de uma necessidade, sua grande maioria de uma necessidade de ocupar essa região, mas, enfim, elas foram ocupadas. A cidade de São Paulo hoje, para você ter uma ideia, nós estamos em obra agora, nesse momento, 43 mil apartamentos sendo construídos, moradias, fora a questão de regularização fundiária, fora outras questões, e de apartamentos que já foram entregues, nós estamos
num trabalho muito intenso por conta da Secretaria de Habitação, né, que esteve aqui, inclusive, aqui no próprio Instituto de Engenharia, o Sidney Cruz, da própria Coab, enfim, nós estamos trabalhando firmemente nessa questão. A primeira coisa é poder desocupar, não só as áreas de mananciais, como foi dito aqui pelo Ivan, mas também essas áreas de risco. Então, além de desocupar, a gente poder trabalhar com a devida ocupação até de outros modos dessas áreas. Só para você ter uma ideia, o próprio inventário arbóreo, nós estamos trabalhando nessa forma, posso falar por parte do meio ambiente, nós estamos trabalhando com áreas que hoje tem um adensamento de árvores, de plantio muito grande, mas temos áreas em São Paulo, como você mesmo sabe, que você já foi do setor público, já foi subprefeito, você sabe que temos áreas como, por exemplo, Sapopemba, que tem uma necessidade muito grande de novos plantios. Então, na parte do meio ambiente, nós estamos trabalhando muito com tecnologia, muito com trabalho, muito com ações em conjunto com outras secretarias, para poder, inclusive, promover esse plantio. E na parte da questão das áreas de risco e áreas de mananciais, nós estamos trabalhando muito com a desocupação, com oferecimento de alternativas habitacionais, não só aluguel solidário, mas principalmente uma casa propriamente dita, para essas famílias poderem ser transferidas para esses locais, como, por exemplo, nós fizemos no local que chama Prainha Pabreu, não sei se você sabe, na região ali do Grajaú, nós fizemos a desocupação, foram mais de 1.000 residências só naquela região, pessoas que moravam na encosta, que receberam apartamento, receberam outras residências, saíram de lá, tinha um grande problema, inclusive, de saneamento básico, principalmente nas margens da represa Billings, onde a gente pôde fazer toda a questão desse investimento sanitário, inclusive vai ter mais investimento em São Paulo, só a Sabesp, nesse novo acordo, são 26 bilhões de reais que vão ser investidos aqui na cidade, e a gente pôde tirar esse pessoal daquele local e ocupar o local, inclusive com parques. Lá temos vários núcleos de parques que atendem as famílias, atendem as pessoas. Foi um modo que a gestão encontrou de poder ocupar da forma correta aquele local para não termos mais invasões. Mas, lógico, tem um trabalho muito grande pela frente ainda, tem muita coisa para se fazer, mas estamos seguindo nessa linha, nessa receita que vem dando certo, e o prefeito Ricardo Nunes pretende ampliar muito para poder desocupar e poder dar um destino não só na questão técnica, na questão da engenharia, mas dar um destino principalmente digno a essas famílias. Eu vou comentar também uma visão diferente, né? O gestor tem uma visão e precisa resolver os problemas imediatamente. A gente pode falar mais do mundo mais ideal, né? Que é um pouco diferente, porque nós temos não existem mecanismos, primeiro, para identificar, e a prefeitura faz isso. Tem um mapeamento de risco das áreas ocupadas, que é juntar um mapa de suscetibilidade para ver onde tem problemas que podem ter esses escorregamentos ou as inundações e cruzar com o local onde está ocupado. Isso gera um mecanismo de gestão que você sabe, por exemplo, quais as populações que precisam ser removidas. Existem áreas, na engenharia consegue tratar praticamente todos os problemas de encostas, mas não sei se nós temos, em condições reais, recursos suficientes. Por exemplo, alguns desastres que aconteceram recentemente, na região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, não há recursos suficientes para estabilizar todas as encostas que estariam estáveis. Então, a solução é, tendo o conhecimento da área de risco e verificar se tem ou não condição de estabilizar, a solução é remover. Aí tem todo outro problema de gestão pública, tirar e pôr aonde, né? Como às vezes a população nem quer sair de lá, e depois tem que ter uma política de manter aquilo desocupado, né? Felizmente a cidade de São Paulo, acredito, não tem o risco de ter desastres em encostas por condições morfológicas. Nós não temos serras dentro da cidade de São Paulo, nós temos alguns morros, mas elas são menos instáveis e sujeitas a desastres como as outras regiões que estão mais próximas às regiões serranas, né? Ainda assim temos regiões ocupadas, então há uma política que é preciso se fazer, e isso é muito cíclico, né? Vai depender muito de como foi a política de hoje, vai refletir no ano que vem, no outro ano,
Então, o que está sendo cuidado hoje vai melhorando aos poucos, mas a cidade é dinâmica, né? A todo momento vai ter uma área que vai ser ocupada ou desocupada, ou uma obra que vai sendo feita, e esse mapa precisa ser atualizado, porque a cada ano você tem uma situação diferente, e às vezes é uma coisa controlável, outra não. Então, se tem uma região que hoje teria escorregamentos, mas não está ocupada, ela não tem risco, porque ela pode escorregar e não vai atingir nada. Mas se o ano que vem, que essa mesma local foi ocupada, ela de um possível não problema, que é um escorregamento sem consequência, ela pode ser o problema. Então, ela vai passar a ser caracterizada como risco. Então, não, é um problema complexo para solucionar, porque além da própria questão do problema, tem toda a parte de gestão, né? A cidade precisa de priorizar, e algumas que têm muitas áreas de risco, é difícil poder fazer essa priorização. Isso. Dar um toque no assunto, né? E pegando esses deslizamentos que o Marcos mostrou, que assombram, né, a nós todos. Em São Paulo não tem esse problema no município, mas eu vou trazer um desafio aqui para o secretário, que é até lá perto da sua região, né, Jardim Pantanal. Não é uma encosta, é um bairro implantado, acho que na cota do Rio, né, e que inferniza já o governo do Estado há 40 anos, a prefeitura está fazendo algumas obras, e eu não sei qual é a sua visão de bairros como esse Pantanal, como que a gente pode unir uma ocupação do solo com preservação do meio ambiente, evitar esses desastres naturais lá que infernizam a vida da população e da cidade toda. Bom, Jardim Pantanal, gente, Jardim Pantanal, para quem não sabe, é ali na Zona Leste, as margens ali da Ayrton Senna. O Jardim Pantanal já está tendo um trabalho por parte da gestão do prefeito Carlos Nunes muito intenso, desde os ocorridos nas últimas chuvas. Só para vocês terem uma ideia, nós identificamos, inclusive por separação de grupos de risco, né, como o Marcos disse aqui, a gente separou em grupos de riscos. Lá nós temos já um trabalho sendo feito, primeiro com relação à remoção das famílias, até porque, pelo histórico, eu sei que é um jardim que foi implantado, enfim, mas pelo nome já diz, né, Jardim Pantanal não deveria ter nenhuma casa naquele local, mas por conta de questões sociais, outras questões, é um bairro importante da cidade, que foi colocado numa cota, aí, que tem a mesma cota praticamente ali do rio. Tivemos problemas ambientais ao longo de décadas e décadas lá, não é um problema de agora. Temos problemas de Guarulhos, que atinge o Jardim Pantanal, temos problemas no próprio Rio Tietê, que atinge o Jardim Pantanal, ocupações, aterramentos impróprios, aterramentos clandestinos e criminosos que foram feitos lá naquela região, que acabaram culminando, são várias variáveis que acabaram ocorrendo, inclusive com as chuvas mais intensas do ano passado, tiveram esse problema naquele local. A gestão não se omitiu, a gestão vem trabalhando firme, nós temos já o mapeamento do local, vão ser transferidos cerca inicialmente de 1.000 famílias, não são poucas, são 1.000 famílias que serão transferidas. Foi dividido por cotas de nível de água. Na época da chuva, a gente conseguiu identificar casas que tiveram a inundação de 50 centímetros, de 1 metro, de 1,5 metro. Então está tudo bem dividido, inclusive é um trabalho muito forte junto com as subprefeituras. É um trabalho muito intenso que até extrapola a questão da própria engenharia. Primeiro, foi colocado no local agora recentemente um patrulhamento dedicado e no local, inclusive com sede da própria Polícia Municipal Ambiental. Tem lá no local para poder inibir esses casos de descarte regular naquela região. Nós já mapeamos as famílias, inclusive algumas que na época foram atendidas com aluguel solidário e outras que vão estar recebendo já, vendo possibilidades, até por conta de um processo de construção no próprio local ou de outros locais, porque nós precisamos, lógico que a cidade de São Paulo tem retrofit em outros prédios, em outras regiões,
mas não é simples a gente mudar uma família, crianças que já têm uma relação com a escola local, a escola do bairro, enfim, está sendo feito todo esse estudo. A questão também, até eu tive pessoalmente na época lá, viu, Ivan, lá quando houve a questão do próprio caso do Pantanal, nós tivemos no mesmo dia, para vocês terem uma ideia, a abertura de uma vala que tinha sido anteriormente aterrada por conta desses descartes irregulares clandestinos. Nós abrimos e estamos trabalhando muito na questão da drenagem, na questão do desassoreamento do próprio Rio Tietê, na questão da abertura ali da barragem da Penha, um funcionamento melhor, na questão do próprio bairro da drenagem e, consequentemente, que não vai ter como não ser da remoção de algumas famílias do bairro que terão que ser removidas, principalmente nas áreas que beiram os córregos que não deveriam estar sido construído ali. Então, tem um pacote sendo feito pela gestão que a gente espera minimizar, inclusive com os piscinões que estão sendo feitos em São Paulo, e muitos deles que não são diretamente no Pantanal, mas que vêm de bairros que a água acaba atingindo o próprio Pantanal, que está sendo feito. Então, tem um mix de ações que a gente espera que nesse verão a gente consiga já minimizar os casos, não só do Pantanal, na cidade de São Paulo como um todo. Então, vou te dar um dado, só para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia como não só a engenharia, mas são ações que a gente tem que rever. Ao longo dos últimos anos, não só da gestão do prefeito Cano Nunes, dos últimos anos, só para todos que estão aqui, todos que nos assistem, ter uma ideia, foi disponibilizada para o Pantanal, se eu não me engano, ao longo de 10, 15, eu não lembro a data especificamente do passado, mas de lá para cá, mais de 15 mil casas, mais de 5 mil residências. Ou seja, a pessoa ganhou apartamento, a pessoa teve um benefício e não mudou de casa, por algum motivo. Então, é um trabalho que vem sendo feito, o prefeito Cano Nunes está levantando isso, o subprefeito da região de São Miguel trabalhando muito firme nisso também, para a gente poder, junto com toda a equipe, poder fazer a diferença e mudar aquele cenário. Vai resolver do dia para a noite? Não vai resolver, que é um problema crônico de décadas e décadas. Mas a gente está trabalhando intensamente, principalmente para minimizar, melhorar a situação não só do Pantanal, como outros bairros que a gente tem por aqui. O investimento, como você disse, que foi muito alto, não só, e você tem os dados, até porque você foi subprefeito, de toda aquela região, fora os piscinões que estão sendo construídos, vão ser entregues, não só na Zona Leste, mas nas outras regiões de São Paulo, é um investimento muito grande, né? Mas a gente precisa também da colaboração de todos. Outro dia, por exemplo, só para vocês terem, para a gente finalizar, quando eu falo em colaboração, é necessário todo mundo se engajar, é importante esse debate que a gente está fazendo aqui. Aqui na região, se não me engano, do Brás, o prefeito foi entregar esses dias atrás, um ecoponto dedicado a tecido, a pano. Porque nas ruas do bairro, aqui do Brasil, e como outras de São Paulo, você vê ruas com mar de tecido, o pessoal, né, faz, inclusive de forma clandestina, empresas clandestinas, fazem a operação, fazem o seu trabalho dia a dia, acabam jogando nas ruas. Nós temos aqueles catadores irregulares que pegam o pano e faz o descarte regular, acaba jogando na rua. Daqui a pouco esse pano cai no bueiro, entope, e como o prefeito disse outro dia, disse ontem, inclusive, num evento que está tendo, inclusive eu vou para lá daqui a pouco, mais uma vez, fui ontem e vou hoje, que é lá no Center Norte, né? Ele disse um negócio que é muito importante, que todo mundo vai entender. Depois que entope, e acontecem essas coisas, ninguém vai querer saber se a drenagem funcionava, ninguém vai saber se o sistema estava bom, só vai saber que entupiu, que teve a enchente, e vai xingar ele, e vai xingar a mãe dele também. Então, é um negócio que todo mundo tem que... E do Pantanal, não estou falando que foi só isso, a gente tem que fazer obras para melhorar o bairro, como na sua época fez, e em várias outras a gente vem fazendo. Mas também tem que ter em parceria a conscientização da população, para a gente evitar problemas como esse e prejuízos, como o professor disse aqui, que são da ordem aí de bilhões e bilhões mundo afora. Posso comentar algumas coisas que eu posso falar, não especificamente deste caso, mas a engenharia não pode brigar contra a natureza.
É uma região que foi feita para ser alagada, ela tem uma função ambiental e a gente tenta resolver, e aí o prefeito de plantão recebe de presente uma bomba porque uma área foi ocupada, e depois a gente tem que ver nos noticiários a reclamação da população e também culpando os gestores, porque a solução de engenharia vai ser eterna, nós vamos ter que ficar lá tentando resolver esse problema e a natureza sempre vai querer tomar a área dela, né? Então é uma coisa para a gente refletir também dentro da engenharia o que a gente consegue fazer e não fazer, mas algumas situações sociais brasileiras impactam na engenharia de forma que a gente tem que aprender a conviver e solucionar esses problemas, né? Talvez ao longo da existência de locais como esses, a sociedade vai ter que injetar dinheiros ali que ficaria muito mais barato se a gente tivesse, em algum momento, tido controle e feito ali um planejamento urbano e mantido. Mas a sociedade nossa, que tem diferentes classes sociais, nós temos essas dificuldades para conviver. Muito obrigado, professor Marcos Fatai. Muito obrigado, secretário Akiuchi. Muito obrigado, colega Ivan Watteli. Muito obrigado a todos. Foi uma sessão plena de informações e de análises, de propostas, inclusive. Eu acho que caminhamos no bom sentido. Temos aqui 2 representantes ilustres do Oriente, então, domo arigatou gozaimasu todos. Muito obrigado a todos. Boa tarde.